Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3 desta série de lições, a carreira que nos está proposta. O título desta lição é O Céu, o Destino do Cristão. E quando nós falamos de céu, é algo que nós não conhecemos nada dele, a não ser aquilo que a Bíblia nos revela sobre o céu. É um conceito que necessita de fé para entender e crer que ele existe, porque é uma região, é uma realidade espiritual. Mas sendo este desafio para nós falar sobre o céu, a Bíblia nos dá suficiente revelação para que nós entendamos e possamos ter esta aula de hoje e falarmos sobre o céu, que é o destino eterno do cristão. Glória a Deus! Eu quero dar bem-vindo também a você ao canal da professora Manuela Barros e estamos nesta terceira aula e nós vamos estar disponibilizando para você aqui na descrição do vídeo, assim como no primeiro comentário, um roteiro que nós usamos semanalmente e publicamos para você. Fique à vontade de baixá-lo, usá-lo e aquele que acompanha por vídeo pode estar acompanhando, que vai ser postado todo para você. Como sempre de costume, nós vamos dividir a nossa aula em 3 tópicos. O primeiro dele vai falar o céu como nosso destino eterno. O segundo vai falar sobre a realidade do destino eterno. E o último subtópico nós vamos falar sobre os elementos criados e o seu destino eterno. Assim que há bastante coisa para nós aprendermos hoje da palavra de Deus. A nível de introdução, eu gostaria de participar com você a realidade dos 3 céus, se é que eu pudesse dizer assim, na Bíblia Sagrada. O primeiro céu trata-se do céu físico, a atmosfera que nós vemos, este azul bonito que os nossos olhos alcançam, onde há nuvens. Então eu chamaria ele de o primeiro céu ou o céu atmosférico. É onde o tempo que nós conhecemos, dias e noites, né? Tudo por causa da lua e do sol, a criação fez a nós entendermos com mais clareza este primeiro céu, onde os aviões estão voando, onde as nuvens estão pairando. Então este seria o primeiro céu, onde o tempo e o espaço, portanto, nós reconhecemos, falando de anos, centenas de anos atrás, não se tinha ido, né, muito longe em termos de alcançar este céu. A primeira coisa que tentaram foi na época da Torre de Babel, não é isso? No entanto, faliu o seu projeto, porque queriam chegar até o céu de Deus, inclusive. Mas este céu atmosférico hoje já é bem reconhecido por nós, seres humanos, por causa da capacidade que temos como seres humanos de voar. O segundo céu seria o céu universo. E este tempo contado no céu universo é de anos-luz. Quando você cruza e sai da Terra, não é, do planeta que foi criado para nós vivermos e entra na dimensão do universo, a Bíblia também chama o universo de céu. E este céu é o céu das estrelas. Ainda que nós vejamos pontinhos, né, à noite no céu, estas estrelas estão no universo que Deus criou para sua própria glória. Graças a Deus por isso. E este universo é tão imenso que o cálculo humano de distância de uma coisa, de um lugar, talvez de galáxias, planetas, enfim, não sou cientista nesta área, mas é calculado em anos-luz para que nós entendamos a dimensão que é deste segundo céu chamado universo. No entanto, na Bíblia Sagrada existe a menção do terceiro céu. E este terceiro céu é o céu que nos interessa, porque no conceito bíblico, toda a Bíblia está falando sobre salvação, estamos falando sobre Jesus, o Salvador, a proposta, a revelação de Deus para a salvação da humanidade, resolvendo o grande problema da humanidade chamado pecado, e esta proposta de salvação não tem um fim aqui na terra, nós recebemos algo que participamos aqui sendo salvos, mas a esperança do crente, a esperança do salvo, a esperança que a Bíblia propõe para nós é um outro lugar, é um destino, é uma localidade diferente daquilo que nós reconhecemos hoje. E esta localidade é o terceiro céu, é o lugar da morada de Deus, é uma dimensão eterna. Portanto, o tempo e o espaço são para a nossa dimensão que
vivemos no dia a dia. O universo se trata de anos-luz a nível de distância e tempo, e quando nós rompemos do segundo para o terceiro céu, nós entramos na dimensão da eternidade, uma dimensão que a nossa razão, o nosso cérebro tem dificuldade de entendê-la, e graças a Deus, somente quando nós estivermos fora desta dimensão atual, livres deste corpo, não é que nos impede, nós estaremos para sempre com o Senhor nesta dimensão do terceiro céu. Amém? Antes de nós entrarmos no estudo da lição, já entendemos a diferença dos 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Eu gostaria de lembrar a você o texto bíblico que nós usamos para falar do terceiro céu. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E Paulo diz o seguinte: em verdade, é a partir do versículo 1, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve, e termino com o versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Eu decidi colocar esta palavra como introdução para cada um de nós, professores, que lidamos com perguntas de outros estudantes, alunos, crentes, enfim, devemos ter um conhecimento sobre esta realidade de ir ao céu e voltar do céu. Existem pessoas que contam, algumas pessoas dizem que têm essas experiências até de forma repetida em suas vidas, outras contam como isso foi uma vez em sua vida, e eu quero trazer para você este entendimento da palavra de Deus. Ora, no Antigo Testamento não existe nenhum caso como este que Paulo viveu. Existem pessoas que foram levadas sem passar pela morte como nós a conhecemos. Deus quis fazê-lo assim e os levou para o céu, os arrebatou, os levou para a eternidade sem passar pela morte como nós a conhecemos. Existem casos, não muitos. Você veja, é muito importante nós como professores termos esta clareza de entendimento para explicar o que são regras, o que são exceções. E a regra é que todos vão morrer fisicamente. Esta é a transição, a passagem, não é? Da nossa realidade para a nossa realidade espiritual eterna. Porque, em verdade, temos um espírito em nós, mas a nossa realidade eterna só entra em vigor quando este corpo físico perece. Ora, no Antigo Testamento, então, nós temos alguns pouquíssimos exemplos que Deus quis fazê-lo assim, porque o quis, a soberania de Deus permite que ele escolha como faça, mas não é a regra. A regra, Deus mesmo firmou desde o Éden, depois do pecado, que todos haveriam o quê? De morrer. Muito bem, muito bem. Vamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento existem 2 casos especificamente. O primeiro eu acabei de ler com você e nós vamos já falar alguma coisa sobre ele. E o segundo é o caso do apóstolo João. João, estando na ilha de Patmos, já velhinho, perto da sua morte, ele é levado, e você sabe que ele escreveu o Apocalipse, a esta dimensão eterna, e ali o Senhor o revela, o faz ver muitas coisas, e a diretriz ou a ordem do Senhor para João é muito clara. Escreve o que ouves, escreve o que vês. Então, o caso de João é um caso específico, inédito e único. Deus ali deu uma revelação direta a João, que o levou para essa dimensão e o comandou a escrever
tudo aquilo que ele ouvia e que ele via. Amém? Entendemos claramente que isto não é uma regra, mas uma exceção. Ninguém está por aí escrevendo um novo Apocalipse, até porque o mesmo Apocalipse, o mesmo Jesus que disse, João escreve, no fim do capítulo ele disse, está selado a revelação. Aleluia! Ele disse que ninguém mais adicione ou tire desta revelação que eu te dei, João, que está aqui proposta para nós. Então é muito importante nós, como professores da Bíblia Sagrada, entendermos que não há uma expectativa, e não deve haver da nossa parte como crentes, de uma revelação sobre o céu ou sobre o futuro fora do que a Bíblia nos deu, porque este mesmo Jesus falou a João, a quem ele escolheu para levar esta dimensão, e disse, olha, está selada, está fechada, está terminada esta revelação. Entendemos? Muito bem. Então, o caso de João é único e Jesus mesmo falou que esta revelação está fechada aí. Vamos voltar ao caso de Paulo, porque talvez alguns encontrem aqui uma possibilidade de que seja para outros humanos como nós. Vamos olhar para o caso de Paulo. Olha, Paulo, ele diz, eu vou falar de visões e revelações que o Senhor me deu. E ele diz, conheço um homem, ele estava falando dele, primeira coisa, ele não sabia precisar se no corpo ou fora do corpo. Ele diz umas 3 vezes aqui, eu não sei, Deus o sabe. Então ele entende que foi levado a uma dimensão, ele chamou terceiro céu, e ele chamou de paraíso, esta mesma dimensão, este mesmo lugar aonde o Senhor o levou. Ok? Ele levou a essa dimensão espiritual, a uma dimensão eterna, e ele mesmo, primeira coisa, não sabe discernir se foi levado no corpo ou fora do corpo. No versículo 4, escute por favor o que o texto diz. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Primeiro que Paulo aqui, se viu alguma coisa, ele não menciona, ele diz que ele ouviu palavras inefáveis. Agora, olhe que coisa interessante. Ele disse, ao homem não é lícito falar. O que eu acho interessante destes que vão e voltam é que eles vão e voltam para falar. E falam disso, e falam daquilo outro, e eu, biblicamente, não encontro esta abertura para esta possibilidade. O céu é uma dimensão espiritual que está fechada, está reservada para a eternidade. Jesus falou sobre isso, a palavra de Deus como um todo, o Antigo e Novo Testamento, fala sobre isso. Sim, já falamos das exceções do Antigo Testamento que foram levados, mas não voltaram. Não voltaram. A única aparição que era ainda num corpo glorioso foi quando Jesus transfigurou-se e ali aqueles personagens apareceram, não é? Mas era uma visão, ou seja, um aparecimento, uma realidade espiritual, como outros seres espirituais também já tomaram forma que foram visíveis aos homens. Amém? Mas eu quero que fique entendido para nós que biblicamente esta história de ir, voltar e falar das coisas que viu, das revelações, não me parece muito bem, mas eu não vou terminar aí porque eu vou falar mais uma coisa que para mim é muito importante. Eu li a leitura, não terminei aqui no 4, propositadamente, porque no 7 eu encontro estas palavras que Paulo diz, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, primeira coisa que eu aprendo aí, vou parar, é que Paulo entendia que ele humanamente podia se exaltar por ter sido único, tão especial, que Deus o levou a ver coisas gloriosas celestiais. É algo que naturalmente faz os homens se sentirem especiais, e eu tenho certeza que aqueles que se dizem viajar para o céu e voltar, ou ver coisas na dimensão do terceiro céu, do paraíso, aonde sejam, se sentem especiais. Mas Paulo, o apóstolo dos gentios, a este é quem Deus deu e está comprovado pelas tantas revelações que nós aprendemos da doutrina de Deus, pelos seus escritos, aleluia. E ele diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado
um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Ou seja, quem deu para ele este presente? O espinho na carne de Paulo. Foi Deus que permitiu. Uma ajuda divina, inclusive, para manter Paulo no eixo humanamente falando. Ele disse isso, não foi eu, não estou julgando. Estou dizendo que este santo servo de Deus falou com as suas palavras. Então eu encontro que se ainda houvesse alguém, que honestamente não vejo, mas se houver, esta pessoa teria realidades, viveria uma situação semelhante à de Paulo. Primeiro, não estaria falando de tudo que viu, porque outro apocalipse não há, aleluia, nem estaria se vangloriando no fato de ter ido e vindo, mas que Deus o ajudaria a manter-se em toda a humildade, e eu e você reconhecemos, e aqui Paulo está deixando isso para nós. Portanto, com esta explicação introdutória, se alguém te perguntar algum dia sobre esta possibilidade, eu creio que a palavra de Deus nos ajudou a entender mais sobre ela. Amém? Então agora vamos falar dessa dimensão linda, do céu que nos espera, do terceiro céu, que é um assunto de fé. Por que fé, irmã? Porque ninguém viu ali. Aliás, Deus permitiu alguns ver para ver e testemunharam aqui. Acabamos de falar sobre estes dois testemunhos da existência do céu, não é? Claro, Jesus também foi ao céu e ele está vivo no céu e há palavras, enfim, explicando e falando sobre isso, mas nós não provamos ainda esta dimensão. É algo que o homem desconhece, por isso muitos não creem na sua existência, pensam que ao falecerem vão desaparecer. É mistério para nós a realidade do céu. Mas nesta lição nós vamos estar falando sobre isso. No entanto, antes de começar a lição, eu quero lembrar a você que a cada sábado eu estou ao vivo aqui no YouTube, nas nossas lives, às 21 horas, e na live passada nós falamos sobre questões de comunicação, eu chamei demandas da boa comunicação. Nós falamos como o professor deve falar organizadamente, didaticamente, criativamente, expressivamente. Foi uma conversa muito boa que nós tivemos aqui, a minha pessoa com a professora Vânia. Se você nunca esteve em uma de nossas lives, por favor, arrume um tempinho para estar conosco. E mesmo que você não possa, no sábado à noite, este vídeo sempre fica disponibilizado aqui no YouTube para você. Que Deus abençoe. Vamos aos nossos tópicos de hoje. Primeiro é o céu como nosso destino eterno. Os 3 subtópicos que dividimos são: uma esperança para o que crê, um prêmio para o que corre e uma pátria para o que alcança. Primeira coisa do céu é que ele é uma esperança para o que crê. Aleluia! Nós estamos falando sobre a jornada. A porta é Jesus, o caminho é a nossa jornada, mas o fim dela, segundo o texto de Jesus, falando em Mateus capítulo 7, ele diz: o fim dela é a salvação. Aleluia! O caminho apertado leva ao céu. Apocalipse 22, ou seja, lá no finalzinho da revelação da Bíblia, versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Onde vai estar esta árvore da vida? É no destino eterno, no lugar que Deus já preparou, porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou preparar-vos. Aleluia, vou preparar-vos lugar, aleluia, para onde eu estiver, vocês estejam também. Apocalipse aí está falando sobre este lugar, é a nossa esperança. Leio ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, este texto clássico sobre a esperança nossa da igreja. Diz assim o texto da palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre
com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que texto glorioso é este sobre a nossa esperança? A esperança que Paulo propõe à igreja de Tessalônica está tão viva naquele dia como para nós hoje. Quem entende? Nós estamos esperando a trombeta tocar e sabemos que quando ela tocar, nós não iremos na frente. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro que isso é uma coisa super rápida. Aleluia. Mas a ordem será essa. E o texto diz, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados. E onde será o encontro? A Bíblia diz nos ares. O Senhor Jesus descerá na dimensão dos ares a encontrar estes ressuscitados e transformados, e depois abrem-se os portões eternos. Quem é este, o Rei da Glória? Aleluia! Que vai chegando com a sua noiva. A noiva é formada de todos aqueles que já faleceram e nós que estamos ou estejamos vivos para a vinda de Jesus, mas que morreram ou foram transformados dentro desta fé em Cristo Jesus, dentro desta segurança de salvação, dentro da palavra, da obediência à palavra e fé na palavra de Deus, estaremos nesta dimensão e, por fim, os portões da glória se abrirão para a entrada de Cristo com a sua noiva. Termino com o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual foi? A vida eterna. Então, a esperança é o céu, é a vida eterna. Segundo, o céu como destino eterno é um prêmio para aquele que corre. O fato é que dentro desta jornada, depois que nós entramos pela fé em Cristo Jesus, há uma jornada. Alguns vivem esta jornada por 1 ano, alguns vivem por 10 anos, alguns vivem toda uma vida, 70, 80 anos. Mas esta jornada tem um fim e tem um prêmio. E nós corremos, nós labutamos, e o céu é este prêmio, aleluia, para aqueles que labutam. 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler o versículo 24 e 25, diz Paulo o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Então, neste texto de Paulo, ele faz um paralelo daqueles que correm e daqueles que lutam. Um faz por uma coroa corruptível e outros fazem por uma, mas nós fazemos por uma incorruptível. O prêmio para aquele que corre e o prêmio para aquele que luta é seguro, não é? Aquele que chega até o fim, aquele que alcança. Então nós somos prometidos neste paralelo a recebermos este prêmio para a glória de Jesus. Leio ainda 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e depois saltarei ao 18. Diz o texto o seguinte: desde agora, Paulo dizendo: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo aí mostra que ele tinha uma segurança, a coroa que lhe havia de ser dada. Ele havia pelejado a sua vida, ele estava terminando o tempo da sua milícia e agora ele já tinha segurança pela fé que o Senhor justo juiz haveria de dar-lhe esta coroa, que já estava aguardando a ele nesta dimensão. E ele diz: eu creio que o Senhor vai me livrar e vai me guardar, é o último versículo que lemos, para este reino celestial, ou seja, o céu da eternidade. Por último, o céu é uma pátria para o que alcança. Aleluia! Bom é chegar na nossa pátria. Quando nós vivemos neste mundo, muitas vezes nós pensamos, aliás, em viver neste mundo, nós reconhecemos a nossa pátria humana. Alguns de nós conhecem a realidade de ser expatriado por forças maiores ou por decisão pessoal, viverem em um país que não foi aquele que você se reconhece por ele, que você nasceu nele.
Eu mesma estou falando com você, talvez, de um país diferente daquele que você mora. Eu moro nos Estados Unidos. Se você está assistindo do Brasil, ou de Angola, ou de Portugal, não é? Você está falando com alguém que está vivendo fora deste país, a sua pátria. E nós sempre temos este anelo, esta ligação com a nossa pátria. Ora, em Deus houve sempre uma proposta de um lugar para nós. Esta primeira vez que nós ouvimos e entendemos esta revelação de Deus foi no tirar da nação de Israel do Egito, de sua prisão no Egito, escravidão, e uma promessa de uma terra chamada Canaã. E no Novo Testamento existe uma promessa que muitas vezes é referida a Canaã celestial. Com isso, a palavra de Deus faz este paralelo de que todos aqueles que estão no caminho de Deus, que são feitos filhos de Deus, sejam aqueles que Deus tirou com mão forte do Egito de Faraó, sejam aqueles que Deus tirou com mão forte do Egito deste mundo das mãos de Satanás, nossa pátria já não é esta realidade humana, ainda que tenhamos humanamente o nome, um lugar onde nós vivamos, ou onde nascemos, ou o que quer que seja. Este deixa de ser o nosso anelo. Nós entendemos a partir do novo nascimento que nós estamos aqui de passagem. Então todas estas coisas humanas importam um pouco menos, têm um peso um pouco menor. Quando nós temos um objetivo, quando nós reconhecemos que há um lugar preparado para nós que nos espera, que Deus disse, eu vou preparar-vos lugar, nós anelamos por esta pátria. Então esta é a explicação do terceiro subtópico. O céu é a pátria para o que alcança. Aleluia! A Bíblia nos ensina que neste mundo nós somos peregrinos. Desde que aceitamos a Jesus, nós entramos neste deserto espiritual. Mas a Canaã espiritual está aguardando por cada um de nós. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, depois eu saltarei para o 20 e 21. Diz o texto bíblico, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo fala não de uma pátria, mas de uma cidade. É a mesma coisa. Aleluia. Esta cidade, este lugar que nos espera, é onde está o nosso Senhor, é o que Ele foi preparar e Ele um dia vai transformar-nos, este corpo mortal, em um corpo glorioso, para estarmos com Ele. Então esta é a realidade da pátria que se alcança. Agora, em esclarecimento, uma certa irmã me fez uma pergunta, irmã, e se eu não alcançar? E aí eu estive pensando por muitas semanas sobre essa resposta por causa das palavras bíblicas de Paulo, né, que ele fala sobre alcançar. Mas, queridos, o alcançar que Paulo se refere não é no sentido de merecimento, porque a graça não se merece. Não é sentido de esforço, porque isso seria o próprio merecimento. Não é que nós não tenhamos que permanecer na fé, sim, temos que permanecer na fé, mas este é que é o ponto. O ponto aí é que, estando nesta caminhada em Cristo, ou seja, no caminho apertado, no dia em que nosso corpo falecer, que as luzes desta vida se apagarem dos nossos olhos, nós alcançamos a eternidade. Neste mesmo momento, é como Jesus propôs na parábola do rico e do Lázaro. Quando aquele Lázaro pobre, né, ali lambido pelos cachorros, faleceu, quando acabou o seu sofrimento aqui, naquele mesmo momento, ele alcançou. E este é o alcançar. É simplesmente nós estarmos de pé no caminho. O que não podemos é sair do caminho apertado. O que não podemos é sair da porta, ir para fora dela. Mas enquanto estejamos fiéis no caminho,
Este alcançar se dá de duas maneiras. Uma é, como já dissemos, se alguém falecer aqui, naquele mesmo momento nós alcançamos a eternidade. Aleluia! É momentâneo. Mas o segundo é pela vinda de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, você me ouvindo, eu aqui falando, ensinando a palavra de Deus, amanhã você está ensinando na sua sala de aula. Naquele momento, nós podemos ser arrebatados e, por fim, alcançamos a vida eterna. Entendido? Glória a Jesus. Vamos ao segundo tópico. A realidade do destino eterno. 3 subtópicos. Primeiro, é a presença de Deus. Eternidade é a presença de Deus para sempre. Segundo, é o fim do sofrimento para sempre. Terceiro, é o repouso eterno para sempre. Vamos ao Apocalipse, é onde fala do fim das coisas. 21, capítulo, versículo 22 e 23, o texto diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que belo texto que reflete a realidade celestial que a João foi permitido ver, e ali se encerrou a revelação daquilo que se via, daquilo que se foi dado por Deus, aleluia, para a nossa esperança estar aí, para nós podermos já imaginar, ainda que a verdade, irmão, é que o homem não pode imaginar a grandeza da dimensão celestial. Mas lá, uma coisa nos assegurou aí este texto, mais uma vez, é que aonde estará a presença de Deus, de tal maneira que ela mesmo será a iluminação do lugar. Na verdade, lá nem noite vai ter. João 14, versículo 3, este texto que já mencionamos aqui diz: E se eu for e vos preparar lugar, é Jesus dizendo, antes de morrer, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nossa morada eterna, nosso destino eterno é onde Jesus está. Aonde é o céu, irmã? É onde Jesus está. É onde Deus habita, aleluia, porque Jesus disse, eu vou buscar vocês para levar para mim, para que onde eu estou, aleluia, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Segundo, é o fim do sofrimento. Lá em Apocalipse também está a revelação de Jesus para nós. Apocalipse 21 e versículo 4, o texto diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo isso que nós conhecemos, ligado com dor e sofrimento, no céu, na nossa eternidade, não existirá. Filipenses 3, versículo 21, o texto diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Uma causa que nos traz sofrimento, né, irmãos? É o nosso corpo. Nosso corpo está abatido, nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece. No entanto, este corpo vai ser transformado antes de nós entrarmos na dimensão eterna. Por último, céu é lugar de repouso eterno. Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz o texto: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia! Nós que somos povo de Deus sabemos que a vida aqui na terra é luta, mas ainda resta, aleluia, Deus preparou, e não é o do fim de semana, não é o das férias, aleluia, mas um repouso eterno para este povo santo, o povo de Deus. Segundo o texto que nós separamos para você foi Apocalipse 14 e 13, diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Oh, palavra gloriosa! O céu está esperando, aleluia, aqueles que morrem no Senhor, para descansarem dos seus trabalhos. Trabalhamos para Jesus, levamos a nossa cruz, renunciamos aqui o mundo, labutamos com pouca ou muita força, o fizemos e chegamos lá. Ele diz, é hora agora de descansar, mas o que fizemos aqui não é em vão. Ele diz, as suas obras o sigam. Porque um evento que se descreve na Bíblia está em Coríntios, revelado a Paulo, chama-se Tribunal de Cristo. Aleluia! Aonde as nossas obras serão vistas diante de Deus e nós seremos galardoados por ela. No céu não se entra por obras, se entra por fé.
Aleluia. Nós cremos, confessamos e por isso nós entramos. Mas as nossas obras serão galardoadas. Entendemos? Então não é o merecimento do céu, não depende das obras. Mas uma vez que nós entramos pela fé e chegamos ao céu, as nossas obras não foram em vão. Aleluia. A promessa de Deus é que haverá galardão para elas. E terminamos este tópico lendo o texto de Daniel, capítulo 12 e versículo 13, que diz: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Palavra também de Deus revelada a Daniel, que no fim da nossa jornada haverá um repouso. Vamos ao terceiro e último subtópico desta lição: os elementos criados e seu destino eterno. Qual o destino eterno da terra? Essa terra criada será desfeita. Esse é o primeiro subtópico. Segundo, qual o destino eterno do inferno ou Hades? Irá para um lugar, segundo chamado Lago de Fogo. E terceiro, qual será o destino do novo céu e da nova terra? Por toda a eternidade, ela descerá para nós. Vamos aos textos bíblicos, que quem tem que explicar esta coisa de revelação não sou eu, é aquele que revelou para nós, amém? A terra será desfeita. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 13, o texto diz o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Primeira verdade deste texto: a terra que nós conhecemos, com os elementos que nós conhecemos, estrelas, lua, todos os elementos criados por Deus, serão desfeitos. Outra palavra interessantíssima da revelação de Deus ao apóstolo Pedro aí: as obras que nela se fizeram, toda construção, todo estabelecimento físico ou filosófico, escute por favor, toda obra, tudo que nós como seres humanos criamos neste mundo, se desfará. Aí Pedro diz: mas nós, a nossa esperança é que, segundo a sua promessa, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, que vai ser uma realidade diferente dessa. Os elementos não estarão aqui, nem as obras, as criações que foram feitas nessa terra. E me admira que tantos no meio evangélico chamem-nos crentes a militar, a lutar, a crescer, a ajustar este sistema, esta terra, as coisas daqui, como se fosse isso que houvera de permanecer. E Pedro nos esclarece pela revelação de Deus que tudo isso, a dimensão atmosférica, a dimensão do universo, estas duas dimensões serão desfeitas. Inclusive toda a obra que foi feita. E a obra que o homem atua é dupla. O homem atuou, segundo a história, nessas duas dimensões que são paralelas. No erguer coisas físicas, mas coisas filosóficas. Toda política humana, toda filosofia humana se desfará. O que descerá para nós, a nossa promessa, o que nós aguardamos, é toda uma nova realidade. Amém? Então nós não lutamos, escute, igreja, pelo que perece. Não faz sentido. E eu acho muito interessante que muitas vezes nós estamos caindo numa verbalização que diz: nós participamos e temos que ajustar e ajudar para o reino de Deus aqui, para que o mundo seja melhor.
O que é que diz a Bíblia? Aleluia! E este texto de Pedro é excelente esclarecimento para nós. Nós não militamos pelo que perece, aleluia. Nós construímos, nós esperamos, a nossa esperança está naquilo que permanece. Aleluia! E nós, por isso, lutamos pela nossa salvação, pela nossa permanência, pela nossa realidade espiritual no Senhor, porque essa permanece. Quando nós passarmos dessa dimensão, é esta Manuela, salva por Cristo Jesus, que vai entrar na eternidade, nesta novo céu e terra que Jesus vai me apresentar. Eu não conheço Ele, mas é estas coisas que permanecem. É por elas, aleluia, pelas almas que nós temos que lutar. Escute, por favor. Não pela filosofia, não pela política, não pelo estabelecimento. Viva, mas não lute. Lutemos pelas almas. Estas são preciosas, aleluia. E a eternidade delas está dependendo de que eles ouçam a palavra da verdade. Então, professor, seja usado para fundamentar os teus alunos na verdade, porque a alma deles, a realidade espiritual deles, essa sim é eterna. Sua, minha, primeiramente, mas deles também. Quem pode dizer amém? Esta é a terra. Segundo elemento, o Hades, o inferno. Diz o texto que o Hades, o inferno para onde muitos estão, como na parábola do rico e do Lázaro, lembra disso? O rico foi para o Hades. Então, este Hades vai existir também uma transformação, e vamos ler aí o texto bíblico de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, diz o seguinte: e a morte e o inferno, olha aí, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado na segunda morte, no lago de fogo, ou seja, no lugar eterno. Há um lugar chamado lago de fogo, que é o fim, o lugar eterno. Enquanto o nosso céu, o terceiro céu, é o lugar eterno daquele que é salvo, há um lugar eterno daquele cujo nome não foi escrito no livro da vida. É por isso que eu e você escuta o seu pastor dizendo: Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Tá aí, tá baseado na Bíblia. Não é coisa de assembleiano, não é coisa de crente quadrado, não. Nós precisamos orar, aleluia, na oração, recebendo o pecador, pedindo ao Senhor que lhe perdoe. Claro que é Ele que vai fazer essa oração, mas quando nós a guiamos, escreve o seu nome no livro da vida, é bíblico. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Apocalipse 19, 20, o texto diz: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E ainda no versículo 10 do capítulo 20, diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você vê aí que no Apocalipse 19, duas figuras da trindade maligna foram lançadas no lago. No Apocalipse 20, todos aqueles cujo nome não estão no livro da vida. E por último aí nós vemos o próprio diabo foi lançado neste lugar chamado lago de fogo e enxofre. Portanto, este lugar eterno ainda não tinha sido inaugurado. Não estava lá nem o diabo, nem estas duas figuras apocalípticas, que não vem o caso nós falarmos delas agora, a besta e o falso profeta, nem aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então onde estão, irmãos? Não estão no inferno, irmã? Eles estão num lugar chamado Hades. Lembra-se da parábola do rico e do Lázaro? O lugar aonde o rico foi é este lugar, é esta dimensão. Então, haverá um dia que está escrito sobre ele no Apocalipse, aonde primeiramente será lançado a besta e o falso profeta, e depois vai ser lançado o diabo e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Amém? Vamos ao último dos nossos subtópicos, e a pergunta é sobre o novo céu e a nova terra. O que acontecerá com ele? Capítulo 21 do Apocalipse, não há outro lugar na Bíblia que fale com essa nomenclatura sobre este lugar. Versículo 1, versículo 2, e depois saltaremos para o 10. O texto diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Salto para o 10 e diz: E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Uma das palavras interessantes que nós lemos faz pouco tempo que Paulo falou, a nossa cidade está no céu. Lembra que Paulo disse isso? Então, em Paulo houve uma menção, e você veja como é revelação de Deus. Eu chamei de pátria, porque, inclusive no meu roteiro, porque eu me lembrei de Canaã, né? E Canaã é um território. Então eu chamei de uma pátria celestial, cujo vocabulário está bem, não tem problema. Mas Paulo falou da nossa cidade, e aqui nós vemos na revelação para João, no céu onde ele estava, na dimensão que ele foi levado para ver. Esta palavra de uma cidade, de uma nova Jerusalém, de um novo céu e uma nova terra, mas que ele falava da santa cidade. Aí ele menciona no primeiro versículo deste capítulo que nós lemos, aquilo que foi revelado a Pedro, que os primeiros já não existem, se foram desfeitos. Ele diz, olha, a terra já passou, ou seja, é passado, não existe mais, e o mar já não existe. Então, esta dimensão que nós reconhecemos hoje não existe mais, combinando com a revelação que Deus deu ao apóstolo Pedro. E agora João viu toda essa realidade estando nessa dimensão eterna no céu. E o que ele vê é esta santa cidade, a nova Jerusalém, descendo, não é? Que dimensão, que descer é este, irmão? Não faço ideia. E para ser sincero, não faz diferença alguma para mim. Eu ainda consigo dar glória a Deus, aleluia, e ter esperança nesta bendita esperança que me está reservada. O fato é que eu entrarei se permanecer de pé, firme na presença do Senhor, e que Deus me ajude. Esta é a minha oração. Esta é a minha oração por mim, esta é a minha oração por você. Esta é a minha oração pelos seus alunos, pelos meus alunos, pela igreja do Senhor. Quantas tentativas do inimigo, o diabo enganador, que nós vemos trabalhar aí no Apocalipse para enganar, mas nos dias de hoje tem trabalhado demais para ceifar, para prender, para não permitir que outras pessoas cheguem a esta dimensão, alcancem a salvação. Mas o Senhor nos disse, ide por todo mundo e pregai este evangelho. Esta é a maior missão da igreja, aleluia. Porque é este evangelho, é esta porta, Jesus. É este caminho apertado que Jesus propõe para nós. É esta doutrina que é o caminho apertado. Ela é dura, ela é doutrina. Ela mantém a gente numa regra. E tem gente que diz não precisa, mas é este caminho apertado. Se nós permanecermos nele, como temos estudado nessa série de lições gloriosas, ou quanto temos aprendido. Podemos dar glória a Deus? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua sala de aula, cada um de seus alunos, a sua congregação, se você é um líder de congregação, que possa receber força, alegria nesta esperança que nós compartilhamos. E um dia, se não nos encontrarmos aqui, seguramente, aleluia, nessa dimensão eterna celestial, nós estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Amém.